Olá, seja bem-vindo ao canal Luz, Fé da Palavra, onde trazemos histórias, mensagens e orações bíblicas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva-se agora mesmo e receba nossos conteúdos sempre. E hoje nossa história é sobre 10 perguntas poderosas que Jesus fez e por que elas são importantes hoje em nossa vida. Então vamos lá. Frequentemente fazemos perguntas a Deus, como: onde você está? Que permitiu isso? Ou que tipo de bem pode surgir disso? Deus também tem perguntas para nós, não porque Ele não saiba as respostas. Ele conhece todas as coisas. As perguntas que Deus fez em toda a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, foram para nos fazer refletir, nos arrepender e nos reconectar com Ele. A primeira pergunta de Deus foi dirigida a Adão em Gênesis 3, versículo 9. Onde você está? Outras perguntas que Ele fez à humanidade eram semelhantes, como se estivessem indagando: o que está acontecendo no seu coração? Quem você está ouvindo? O que você está acreditando sobre mim que não é verdade? Aqui estão 10 perguntas que Jesus, Deus em carne, fez nas Escrituras. Como essas perguntas ainda se aplicam a nós hoje. Quem vocês dizem que eu sou? Muitas pessoas estavam confusas sobre a identidade de Jesus. Algumas acreditavam que ele era Elias, outras diziam que ele era Jeremias ou um profeta. Alguns o viam como um bom professor ou um grande mágico. Jesus fez essa pergunta aos seus seguidores em Mateus 16,15, não para sua própria afirmação, mas porque a crença deles sobre quem ele era faria toda a diferença em suas vidas. Ele queria que eles pudessem responder a pergunta com precisão. Quem você diz que Jesus é? Um bom homem? Um grande professor? Um dos muitos caminhos para o céu? Ou você acredita que ele é o caminho, a verdade e a vida? Como ele mesmo descreveu em João 14, versículo 6. Desejo que minha resposta seja como a de Pedro, registrada em Mateus capítulo 16, versículo 16. Tu és o Messias, Filho do Deus vivo. Ou talvez mais pessoal, como a declaração de Tomé em João capítulo 20, versículo 28. Meu Senhor e meu Deus, sem precisar tocá-lo para saber que ele é real. Você acredita? Muitas pessoas procuravam Jesus pedindo um milagre, uma cura ou um almoço grátis. Jesus os desafiava com esta pergunta para expor seus verdadeiros motivos. Eles queriam apenas uma esmola ou realmente acreditavam em quem ele era e no que ele podia fazer? Quando chegamos a Deus com nossas listas de pedidos, a pergunta que permanece no coração de Jesus é: você acredita? Jesus disse em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Não sejamos como o homem de mente dupla, em Tiago capítulo 1, versículos 6 e 8. Duvida e é como uma onda do mar agitada pelo vento. E nossa resposta a ele seja como a do pai do menino possuído por um espírito impuro. E respondeu honestamente em Marcos capítulo 9, versículo 24, eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Você quer ser curado? Essa parecia uma pergunta estranha para Jesus fazer a um homem que estava inválido há 38 anos. O homem estava deitado na piscina de Betesda, esperando ser curado por um espírito que ocasionalmente agitava as águas. Jesus queria saber se o homem sabia o que realmente desejava. Talvez ele estivesse tão acostumado à sua situação infeliz que se identificava com ela, sendo conhecido como o que estava ali há mais tempo ou como o que tinha a condição mais grave. Após ser curado, como ele se veria? Quando reclamamos a Deus sobre nossas circunstâncias ou damos desculpas por estarmos no mesmo lugar espiritual ou emocional, ano após ano, talvez a pergunta que ele ainda faça aos nossos corações seja: você quer ser curado? Você quer progredir espiritualmente? Você quer progredir emocionalmente? Você quer ir para um novo lugar onde Deus seja seu tudo em tudo e não a situação que você permitiu definir quem você é? Que nossa resposta à sua pergunta seja: Senhor Jesus, quero que você abra meus olhos para que eu possa vê-lo como ele realmente é. Abra meus ouvidos para ouvir sua voz. Cure minhas pernas para que eu possa segui-lo. Cure meu coração para que eu possa amá-lo mais. Por que vocês estão com tanto medo? Em Mateus 8:26, Jesus perguntou a seus seguidores por que estavam com tanto medo de que o barco virasse por causa do vento e das ondas, especialmente porque ele estava bem ali com eles. Certamente, se o Filho de Deus estivesse entre eles, eles chegariam em segurança ao outro lado do lago. Você e eu temos Jesus conosco em todas as circunstâncias que enfrentamos. Além disso, ele prometeu nunca nos deixar ou nos abandonar. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Então,
que temos tanto medo? Quero que minha resposta seja: perdoe-me, Senhor, por temer que qualquer coisa seja mais forte do que você ou esteja fora do seu controle. Porque você duvidou. É fácil acreditar em Deus quando pedimos pelo pão de cada dia, que Ele abençoe nossos empregos e mantenha nossas famílias seguras. Mas e quando Deus nos pede para fazer o impossível? Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas no meio de uma tempestade, eles ficaram aterrorizados e pensaram que ele era um fantasma. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Mateus capítulo 14, versículo 28. Jesus o convidou a vir. As Escrituras dizem que Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando viu o vento, ficou com medo e começou a afundar, clamando: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo: Homem de pouca fé, por que você duvidou? Mateus capítulo 14, versículo 31. Você ainda está duvidando de Jesus, mesmo após ver o que ele fez nas Escrituras e em sua vida? Se Jesus pode andar sobre as águas, transformar água em vinho e oferecer água viva, certamente ele pode mantê-lo longe das águas que ameaçam afundar seu barco. Vocês ainda não veem ou não entendem? Jesus provavelmente fez essa pergunta em Marcos capítulo 8, versículo 17, por frustração. Não importava o que eles tivessem visto, seus discípulos ainda não compreendiam. Jesus havia acabado de alimentar 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixes. Antes disso, ele havia alimentado outras 5.000 com apenas 5 pães e 2 peixes. Curado um homem surdo e mudo. Expulsado um demônio de uma jovem apenas com palavras e andado sobre as águas diante deles, enquanto eles estavam em um barco agitado pela tempestade. O que mais eles precisavam ver para entender que ele era o Filho de Deus? O que você já viu Jesus fazer? Quantas coincidências você precisa experimentar para reconhecer que a mão dele está agindo em sua vida e circunstâncias? Quantas vezes ele precisa vir em seu auxílio financeiramente para que você confie em sua provisão? Que nossa resposta seja: abra meus olhos para que eu possa ver você como realmente é e nunca mais duvidar de sua presença, poder ou provisão. Vocês também querem ir embora? Jesus disse algumas coisas que eram difíceis para as pessoas da sua época aceitarem. Ele afirmou: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,54 NVI. As Escrituras dizem que, nesse ponto, muitos de seus discípulos se afastaram e deixaram de segui-lo. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também querem ir embora? João capítulo 6, versículo 7. As palavras de Jesus e muitas das cartas do Novo Testamento são especialmente difíceis para as pessoas hoje em dia. Suas palavras parecem intolerantes, suas ideias são radicais, e suas declarações podem parecer críticas. Você não preferiria um Deus que se conformasse à sua própria imagem? Alguém que concordasse com tudo que você acredita ser certo? Você também quer ir embora? Que nossa resposta seja tão pura e sincera quanto a de Simão Pedro, que respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. João capítulo 6, versículo 8. O que dizem as Escrituras? Em Lucas 10, 23, 28, as Escrituras nos contam que um especialista na lei se levantou para testar Jesus e perguntou o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus respondeu com outra pergunta: o que está escrito na lei? Como você a lê? Quando o homem citou o maior mandamento, Jesus respondeu: faça isso e você viverá. A Escritura é nossa única autoridade hoje. Ela é referida como a palavra viva de Deus. E 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o servo de Deus esteja perfeitamente preparado para toda boa obra. Quando você está em uma situação difícil, quando precisa escolher entre ofender outra pessoa ou ofender a Deus, quando precisa traçar uma linha na areia, ao invés de perguntar o que Jesus faria e dar seu melhor palpite, pergunte: o que dizem as Escrituras? Afinal, é isso que Jesus diria se você perguntasse a ele o que fazer. Quem me tocou? Em um lugar lotado, onde as pessoas se comprimiam ao redor de Jesus, ele fez essa pergunta. Não porque não soubesse quem o tocou, mas porque queria que todos soubessem. Jesus estava bem ciente da mulher que havia sofrido de hemorragia por 12 longos anos e gastou todo o seu dinheiro tentando se curar, mas só piorou.
Ele sabia que ela estava desesperada para ser curada e o que ela arriscava ao tocar em um rabino, que, segundo a lei judaica, a tornaria cerimonialmente impura. Jesus fez a pergunta porque queria que ela falasse. Ele queria que sua história fosse conhecida. Em Marcos capítulo 5, versículo 33, a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus, tremendo de medo, e contou-lhe toda a verdade. Ela contou sua história publicamente. Todos ali souberam quem ela era, qual era sua condição e como havia sido curada simplesmente tocando nas vestes de Jesus. Você já experimentou o toque curador de Jesus? Ele o perdoou e lhe deu uma nova vida? Então conte sua história para que Deus seja glorificado. Você me ama? Jesus perguntou isso a Pedro não uma, mas 3 vezes, depois que seu discípulo, que afirmava ser o mais leal do grupo, negou publicamente conhecer Jesus 3 vezes na noite de sua prisão e crucificação. Jesus fez esta pergunta 3 vezes como um presente a Pedro, dando-lhe a chance de reafirmar seu amor pelo Senhor, após ter falhado dias antes. Você também já falhou com Cristo? Nunca é tarde para reafirmar seu amor por Ele. Jesus disse em Mateus capítulo 22, versículo 37, que o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. A pergunta de Jesus a Pedro ecoa em nossos corações diariamente, quando nos deparamos com escolhas. Seguiremos a Ele ou ao mundo? A Ele ou ao dinheiro? A Ele ou a outro amor? Você me ama? Como desejo que minha resposta seja: sim, Senhor, mais do que tudo, a quem tenho no céu, senão a Ti. E na terra, nada desejo além de Ti. Se você gostou dos ensinamentos de Jesus e do vídeo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe este vídeo com familiares, grupos da igreja e pratique esses ensinamentos diariamente em sua vida. Que Deus abençoe. Amém.